Nesse vídeo, vamos rever os principais acontecimentos que antecederam a guerra na Ucrânia, da qual teve início em fevereiro de 2022. Olá! Seja bem-vindo ao canal A Outra Esquerda. Após os acontecimentos da Guerra Fria, acontece a dissolução da União Soviética em dezembro de 1991. Nos anos seguintes, países que antes pertenciam ao Pacto de Varsóvia procuraram se juntar à OTAN, como, por exemplo, a Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia. Enquanto no Pacto de Varsóvia esses países eram obrigados a fazerem parte, na OTAN existe uma política de portas abertas. Ou seja, se um país do Atlântico Norte quiser se juntar e esse país não for uma ditadura, tiver apoio popular e aprovação de seu parlamento, será bem-vinda. A OTAN hoje possui 31 países membros, mas em 1991 tinha apenas 16. Por isso, muitos dizem que a OTAN assumiu posturas expansionistas, quando na realidade são os países que escolhem se juntar. É claro que isso é do interesse da OTAN, mas, ao contrário do Pacto de Varsóvia da União Soviética, a OTAN não fez nenhuma imposição para os países se juntar. Eles que procuraram fugir da esfera de influência enquanto a nova Rússia estava fraca e não podia fazer nada quanto a isso. Em agosto de 1999, Vladimir Putin se torna primeiro-ministro russo e depois ficou alternando entre presidente e primeiro-ministro algumas vezes, até que de 2012 até hoje é o presidente da Rússia. E como está no poder há 25 anos, ele é considerado por muitos um ditador, e eu concordo plenamente com essa afirmação. A Primeira Guerra da Chechênia, que foi de 1994 a 1996, anterior a Putin, e a Segunda Guerra da Chechênia, de 1999 a 2009, já com Putin no poder, mostraram aos países do leste europeu e aos países bálticos que, se não tivessem ingressado na OTAN, eles poderiam também serem alvos da Rússia. Em 2008, a Geórgia demonstrou interesse em entrar para a OTAN e começou a se aproximar cada vez mais do Ocidente. Putin, então, para impedir isso, invadiu as regiões da Abcásia e a Ossétia do Sul. Em 2014, após diversas manifestações e protestos na Ucrânia, iniciados por grupos pró-União Europeia, teve como resultado a queda do até então presidente Viktor Yanukovych, que era apenas um fantoche russo para garantir os interesses do Kremlin na Ucrânia. No dia 22 de fevereiro de 2014, Putin se reúne com seu Estado-Maior para discutir a invasão da Crimeia como resposta à queda do presidente pró-russo, invasão da qual acontece apenas 5 dias depois das manifestações, e apanhou todos de surpresa. Quer dizer, quase todos. Uma operação militar daquele tamanho não tem como ter passado despercebido pela CIA. Certamente, o presidente da época, Barack Obama, teria sido avisado sobre tais eventos e decidiu não fazer nada. Tudo de mais importante que acontece no planeta é de conhecimento da FSB, que é a antiga KGB, da CIA, do Mossad e do MI6. Com o presidente pró-russo fora do caminho, a Ucrânia buscou se aproximar do Ocidente através da União Europeia e da OTAN. Putin, então, começou a financiar grupos separatistas nas regiões de Donetsk e Lugansk, ordenando a criação do grupo mercenário chamado Wagner Group, comandado por Yevgeny Prigozhin. E mesmo depois de se tornar óbvio para o mundo que era a Rússia que estava financiando e que Putin comandava indiretamente através de Prigozhin, ainda assim continuou negando. Pois é, a Rússia sendo Rússia, qualquer coisa dita pelo Kremlin, qualquer coisa mesmo, ou é mentira ou é exagero, mas nunca a verdade. Com esses conflitos armados no leste da Ucrânia e com a Crimeia sob ocupação militar russa, a OTAN não pôde iniciar o processo de adesão da Ucrânia à aliança, já que a OTAN não aceita membros envolvidos em conflito para que esse país não possa invocar o artigo 5º, que diz que um ataque a um membro é um ataque a todos os membros. E como resposta à invasão da Crimeia, a Rússia foi expulsa do G8, voltando a ser o G7, formado pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Em 2015,
os chineses começaram a construir ilhas militares artificiais no Mar do Sul da China, colocando em xeque a soberania territorial de outros países na região. E, mais uma vez, o presidente Barack Obama apenas protestou passivamente e nada fez. Xi Jinping disse pessoalmente para Obama que as ilhas não eram militares e que tinham o propósito de auxiliar pescadores na região, mas ficou por isso mesmo. Obama pode até ter sido um bom presidente para políticas internas, mas, para políticas externas, sua atuação foi muito baixa, o que permitiu que seus adversários se aproveitassem disso para expandir sua influência, se aproximando cada vez mais da hegemonia americana. De 2014 a 2021, a Rússia continuava financiando grupos separatistas armados e treinados pelo Wagner Group. Até que em 2021, as tensões na região começam a aumentar, pois o interesse da Ucrânia em fazer parte dos grupos europeus só crescia. Dia 30 de agosto de 2021, os Estados Unidos abandonam de maneira trágica o Afeganistão com os Talibã, assumindo imediatamente o controle. A Rússia viu nisso uma demonstração de fraqueza dos Estados Unidos e assumiu que os Estados Unidos poderia fazer o mesmo na Ucrânia, então começou a pressionar a Ucrânia cada vez mais. A Rússia, então, começa suas ameaças dizendo que se, mesmo com a situação atual, a Ucrânia entrasse para a OTAN, a Rússia tomaria passos decisivos. No final de outubro de 2021, a Ucrânia utilizou um drone de ataque para destruir um obuseiro russo em resposta a ataques de artilharia russo que vinham sendo realizados contra posições ucranianas em Donbás. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que a Ucrânia era quem estava atacando e que eles tinham a intenção de arrastar a Rússia para o conflito e escalar as tensões, e de que a Ucrânia, com esse ataque, violou o cessar-fogo combinado mutuamente. Disseram também que apenas a OSCE, sigla para a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, é quem estava autorizada a fazer o uso de drones na região. Essa organização tem por objetivo supervisionar o controle de armas, de garantir os direitos humanos, a liberdade de imprensa, a democracia e processos eleitorais abertos na Europa. E a Rússia, sendo Rússia, mais uma vez, tentava distorcer e inverter a situação. Os Estados Unidos e a OTAN começam a firmar cada vez mais contratos para fornecimento de armas, munição e equipamentos. Em novembro de 2021, os Estados Unidos fazem um alerta à Comissão Europeia de um ataque russo, pois havia sido detectados mais de 90 mil tropas russas na fronteira com a Ucrânia. No dia 7 de dezembro, o presidente Biden e Putin se reúnem virtualmente e Biden diz que se a Rússia atacar, os Estados Unidos e a OTAN apoiarão a Ucrânia, dizendo ainda que aquilo que não foi feito em 2014 seria feito agora. No dia 25 de dezembro, a Rússia ameaça e exige da OTAN garantias de segurança para não atacar a Ucrânia, dizendo que a Suécia, a Finlândia, a Geórgia jamais poderiam entrar para a aliança e que ainda a OTAN deveria retirar todo o seu efetivo militar de 10 países, com destaque para a Polônia e os países bálticos. E que eles haviam retirado cerca de 10 mil militares da fronteira, enviando de volta aos quartéis, como um sinal de que cumpririam seu acordo. Mas, como é a Rússia, então não dá para confiar. A Finlândia respondeu que não é papel da Rússia ditar regras sobre decisões de outros países, que não iria aceitar a pressão russa, e ainda que se a Rússia atacar, aí sim que a Finlândia vai entrar para a OTAN. Dia 1º de fevereiro, a Ucrânia, a Polônia e o Reino Unido formam um novo pacto de segurança. Dia 7 de fevereiro, o presidente francês Emmanuel Macron se reúne com Putin, mas Putin reafirmou que, se a Ucrânia entrar para a OTAN ou tentar reaver a da região de Donbás ou a Crimeia, entrará em guerra. Dia 11 de fevereiro, Biden diz que tem informações que comprovam que Putin já tinha se decidido em invadir a Ucrânia. Dia 12 de fevereiro, Biden e Putin se falam por telefone e Putin garantiu que não invadiria a Ucrânia e que tudo isso era fruto de histeria do Ocidente. Dia 13 de fevereiro, o embaixador ucraniano no Reino Unido disse que a Ucrânia poderia deixar de querer entrar para a OTAN se isso fosse realmente impedir a guerra.
Dia 19 de fevereiro, a Rússia realiza um grande exercício de mísseis com capacidade nuclear. Dia 21 de fevereiro, Putin reconhece a independência das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk. Dia 22 de fevereiro, Putin invade a Ucrânia com o pretexto de garantir a paz na região e proteger o povo russo que morava ali. Desde 2014, Putin distribuiu mais de 200 mil passaportes russos justamente para ter essa desculpa. Dia 24 de fevereiro, Putin acusa a Ucrânia de genocídio na região separatista de Donbass, exige a imediata rendição do governo ucraniano, que, segundo Putin, é um governo nazista, e uma série de outras falsas acusações. A partir daí, uma chuva de mísseis é lançada contra a Ucrânia e tem início a guerra. E é isso. Não tem como defender a Rússia. Por mais que a preocupação de Putin com relação à expansão da OTAN bem nas suas fronteiras seja legítima. A OTAN, como disse Jens Stoltenberg, é uma aliança puramente defensiva, onde os países voluntariamente decidem se juntar. Ao contrário da Rússia, que conquista sua influência através da força, da ameaça e da sabotagem, graças a Deus, eles perderam a Guerra Fria.